Boa noite, pessoal. Boa noite. Em outubro do ano passado, nós nos reunimos e decidimos comemorar o centenário do Centro Espírita Amor e Verdade em 3 meses, maio, junho e julho. Eu tenho 2 filhos adotivos. Eu não saberia esperar 9 meses para vir a criança, porque esses 3 meses já foram bem intensos. Então Deus me deu a sorte, já veio pronto, né? Os 2, a alegria da minha vida. Mas então chegamos no fim. Fizemos a programação que terminaria hoje, dia 23. Ninguém lembrou do dia 30, a semana que vem, que seria o último dia de julho. E deixamos passar, né? Aí eu convidei uma pessoa. E aí eu, para judiar de toda a equipe que trabalha, eu não contei quem é, né? E nem vou contar. Vai ser uma surpresa para todos, mas eu aconselho a ninguém faltar, porque vai ser muito emocionante, tá? Mas, voltando à nossa programação de hoje, com a palestra da Renata, né? Não errei. A gente encerra a parte de seminário de Bauru, que foi muito, muito bom. O doutor é a 3ª vez que veio, até ofereci uma casa para ele, se ele fosse Quartinho. né? Aí a 4ª vez, isso, errei uma, tá vendo? A 4ª vez, ele está vindo mais do que os trabalhadores do centro, entendeu? E isso é muito importante. Eu até vou, então eu vou mandar pelo João Tomás alguns folhetos, né, de casa. Assim. Manda o café. O café tem aí. Não tem. Ela já tem o café para ele, tá bom? Tem que comer. Mas é uma alegria muito grande tê-los aqui e vamos hoje com mais um assunto sobre a doutrina para a gente colocar no nosso dia a dia, né? Hoje eu sempre comento com as pessoas, não adianta vir ao centro, vir à palestra, vir ao estudo,
ler os livros e não colocar no dia a dia na nossa reforma íntima, né? Tem 2 livros aqui de reforma íntima do autor, do Abel Glasser, um senhor de São Paulo, e nunca foi vendido. Ninguém quer fazer reforma íntima, mas nós temos que começar a pensar nisso, e é por isso que a gente está aqui, para aprender e colocar em prática. Então, seja muito bem-vindo, é todo seu, tá bom? Boa noite. É uma felicidade estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a direção da casa, na pessoa do presidente, também da dona Dolores, cadê ela? Que nos convidou, que é o nosso contato. E para a gente é muito importante esse intercâmbio entre as casas, né? As cidades poderem se comunicar e que também vocês se sintam convidados também a estar em Bauru com a gente, nas casas que nós fazemos parte, para levar também o conhecimento, que por mais que a gente pense que já vimos tudo, cada um tem uma maneira de passar a mesma mensagem. Mas antes de eu começar, eu trouxe a Edna aqui e eu a chamo para que ela faça 2 canções, para que a gente se prepare mais ainda para esse momento. Eu sei que o tempo é exíguo, a gente tem até as 9, né? Mas vai dar tudo certinho. Tá bom. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Toda a comemoração é ótima. As pessoas vêm para se doarem seu ectoplasma, doarem seu amor, né? Para os nossos amigos espirituais, para os amigos também que não puderam vir. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Numa mão que nunca se acabe, do que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Não há mal que nunca se acabe, ou que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. E não desista. Tudo
Estava falando de renovação íntima, né? O Carlos, cadê o Carlos? Paixão, porque é meu irmão, tá, gente? A renovação íntima, ela requer a gente se renove todo dia. A gente pense no que a gente faz. E nós não temos mais, muito tempo para isso. Não temos mais que se preocupar com coisas pequenas. Sempre falo uma frase que me parece legal, mas nós temos que nos preparar para morrer. Porque hoje a gente não sabe se o dia é amanhã, se é hoje, se é daqui 20 anos, se é daqui 30. Então eu vou cantar uma música que todo mundo conhece. Quem quiser, louvar junto, cantar junto. Eu esqueci de fazer um agradecimento também a uma pessoa muito importante que me trouxe aqui, que é o meu amigo Virajara.
E eu sou uma pessoa muito abusada, porque o meu motorista é um juiz. Ele já é motorista, segurança, tudo, né? Mas, antes de todas essas coisas, é um grande amigo, porque eu tenho uma dificuldade para dirigir à noite, principalmente na estrada. Então, para aceitar vir aqui, primeiro eu falei com o Bira, Bira, você me leva? Porque meu marido reclama muito, eu falo que ele é meu obsessor. Os amiguinhos dele ficam colocando vários empecilhos, combustível. Não dá para dar palestra só em Bauru, você é vaidosa, etc, né? Mas hoje ele disse o seguinte: quando que você vai ter palestra no exterior para me levar? Eu falei, no exterior ele vai. Eu falei, se um dia eu for um Haroldo, quem sabe, um Richard Simonetti, mas a distância ainda é muito grande. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E esse seminário, ele foi realizado de uma maneira muito acanhada, a primeira vez no Irmã Catarina, mas eu acho que ele tinha 5 tópicos. E eu fui convidada e eu olhei e falei, mas está faltando muitos outros assuntos. E essa casa nunca mais repetiu esse seminário. E eu peguei e resolvi, então, fazer estrada com ele. E acho que nós já estamos na 9ª edição rodando pelas casas. Porque são assuntos muito importantes que a gente precisa trazer, né? Que a gente precisa discutir. Que eu digo assim, muitos são considerados tabus. Muitos espíritas não querem falar sobre morte, sobre lutos. Falam sobre a imortalidade. Mas é um assunto muito pesado. Gente, não é. Porque falar sobre morte é você valorizar a vida. É você dar importância para o momento presente. E outros assuntos que vieram aqui, que outros expositores, nós acabamos mudando alguns do primeiro formato, né, da primeira formulação do seminário, porque nós fomos encontrando pessoas mais hábeis para falar sobre o assunto. Alguns até que conhecem na própria pele, né, preconceitos, situações complicadas. E eu digo que enquanto a gente não olhar na casa espírita e não ver pessoas como a gente vê lá fora, é sinal que nós estamos discriminando as pessoas. Enquanto nós não vemos os transgêneros aqui, transgênicos, né, eu falo, pessoal de cabelo colorido, pessoal tatuado, pessoal cheio de piercing, enquanto eles não estiverem aqui, eles não se sentem acolhidos por nós. Nós estamos fazendo diferença. E eu me lembro uma vez que alguém chegou para mim e perguntou se eu sou gay, eu posso frequentar uma casa espírita? E eu falei, por que não? Então, são questões que nós trouxemos com esse seminário muito importantes, porque nós mesmos não conseguimos saber tudo, né? Mas hoje eu vim falar do último assunto. E hoje eu vim falar então sobre morte, luto e imortalidade. E achei interessantíssimo o folheto que vocês fizeram, preparando, né, para essa palestra. E se eu ler ele assim, eu nem preciso da palestra, já está tudo aqui. Né? Achei maravilhoso a citação que está no livro Céu e Inferno. Mas vamos falar então de tudo que está aqui e que eu acabei passando de uma forma mais esmiuçada, né? Então, o distanciamento cultural da morte, a gente percebe isso na sociedade. Hoje em dia as pessoas evitam falar da morte. A publicidade também promove a eterna juventude. Então vende-se a beleza, vende-se a jovialidade, ninguém mais quer ficar velho e ninguém mais quer morrer. Como se a gente pudesse comprar, então, a eternidade aqui na Terra. Os idosos,
muitas vezes a gente não tem mais contato, eles são colocados nas casas de repouso. Né? Existe muito abandono pago, existem muitas pessoas que falam, eu não sei como lidar com isso. E eu estava conversando com o Birachara, e ele disse que lá em Bauru nós já temos 70 casas de repouso. Cada esquina que a gente dobra em Bauru tem uma casa de repouso. Então as pessoas, algumas por questão de impossibilidade econômica de manter vários cuidadores, precisam realmente colocar os idosos numa casa. Mas alguns não querem conviver com essa finitude, né? Com essa vida chegando ao fim. A gente também agora tem as mortes que elas ocorrem nos hospitais e substituiu o costume de morrer em casa. Mesmo aqueles que falam, olha, eu sei que a minha doença é terminal, eu gostaria de morrer em casa, no momento derradeiro a família fica desesperada e leva para o hospital. E a gente tem conhecimento de vários casos assim. E as crianças raramente presenciam a morte. Eu me lembro quando eu era criança, os velórios aconteciam nas casas. Muitos daqui da gente, a gente lembra, né, dessa situação. Então a gente convivia com a morte próxima, a gente tinha uma noção de que a vida tinha um fim. Agora as crianças não sabem, o papai foi para o céu, o vovô foi para o céu. Mas como é que vai para o céu? O que aconteceu? Eu não vou levar, ele é criança, ele não precisa passar por isso. Ele não precisa ir no velório. Pode fazer isso. Então a morte, a gente vai verificar que existem vários tipos de morte. São as mortes simbólicas. E nós podemos ter uma morte, né? Que é a morte da infância, que é a morte da nossa saúde. Quando a gente perde a saúde, a gente também tem uma espécie de luto, né? Algo que se foi, que é a nossa saúde. A gente também tem a perda da juventude, a perda de um relacionamento também significa um luto, a perda de um emprego também é um luto, você é arrancado de um determinado lugar, seus colegas não te recebem mais quando você é dispensado, há um sofrimento, há um luto, há toda uma fase que a gente vai ver que engloba esse luto. E também há um luto do filho idealizado. Quantos pais, né, às vezes gestando uma criança, sonha com uma criança perfeita, aí nasce uma criança com alguma deficiência. E então ele também vai experimentar toda aquela sensação do luto, da não aceitação, da tristeza, da raiva, porque eu. Então, são situações que a gente percebe que é simbólico, mas também é um luto, é um sofrimento. Agora a gente tem a morte concreta, que não é simbólica, quando a gente perde uma pessoa, seja por alguma doença que causou, né, uma parada cardiorrespiratória ou uma parada, né, encefálica, e também de um animal. Então são também dois tipos, essas daí são mortes concretas, são lutos concretos que a gente vai vivenciando. E essas perdas significativas, elas vão provocar então sentimentos e emoções dentro de nós. E cada um vai processar de uma maneira diferente. Então, no luto, a gente pode usar metáforas das ondas do mar ou da caverna. E por que a gente usa essas metáforas? Porque os sentimentos de cada um, às vezes a pessoa vai estar naquela situação, né? Uma depressão, uma tristeza, e daqui a pouco ela está bem. Aí ela lembra de novo que ela perdeu alguém que ela ama, volta novamente. Então, por isso que a gente fala da metáfora das ondas do mar, ou da caverna, que é quando a pessoa resolve, bom, eu perdi alguém que eu amava, para mim deu, eu vou ficar então dentro da minha casa, eu não quero mais saber de nada, e ela entra como se fosse numa espécie de caverna. E é muito complicado, porque por mais que a gente ame essa pessoa, por mais que a gente queira tirar essa pessoa da caverna,
ela só vai sair quando ela quiser, ou quando ela puder. E não adianta você ir com seus argumentos da doutrina espírita, com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, porque ela só vai sair dessa situação quando ela quiser. E eu vivencio essa situação com uma amiga muito querida. O marido dela já faleceu já faz 1 ano e alguns meses, 1 ano e 5 meses. E ela levanta 1h da tarde, passa o dia inteirinho no sofá. Ela tem funcionária que faz comida, que vai ao mercado. Aí à noite, antes dela ir dormir, vem uma cuidadora para dormir com ela, uma pessoa saudável, mas ela não quer sair. Eu chamo para todas as ocasiões, ela não quer. Eu tenho que respeitar. E ela é espírita, mas ela resolveu ficar na caverna. Porque a gente pensa que para a gente se revoltar contra as leis de Deus, a gente tem que ficar rebelde, blasfemando e etc. Mas se revoltar também é a gente se entregar, é a gente não aceitar e falar, tá bom, é assim, então eu paro tudo e vou ficar desse jeito entregue. Então isso também é uma espécie de rebeldia contra as leis de Deus. É você se deixar levar como tem. E os espíritos, os que foram embora, os nossos entes amados, queridos, eles também vivenciam os lutos. Eles também sentem saudade de nós. Eles também têm problemas de adaptação na nova dimensão em que se encontrarão. Eles também sentem saudades. Então, o que acontece aqui também está acontecendo do outro lado. Talvez não da maneira com que a gente possa estar passando aqui ou eles lá. Mas a saudade é algo que dói nos dois mundos. Então, o comportamento diante da morte, né? A gente tem sentimentos, a maioria são sentimentos de confusão, de tristeza profunda. Quando a morte é súbita ou inesperada de um familiar, pode causar um impacto e um choque mais intenso. Por quê? Quando alguém está doente, principalmente uma doença grave, terminal, e a gente ama, a gente começa até a liderar aquela pessoa, a entregar aquela pessoa, a pedir para que Deus alivie, para que ela não fique ali em sofrimento, né? Nós vimos agora a Preta Gil, né, que acabou de falecer, e houve uma passagem muito bonita onde o Gilberto Gil disse para ela: filha, se tiver pesado demais, se entrega. Né? Ele ama, mas ele está em outro patamar de entendimento, né? Então, quando a gente recebe alguém, uma morte súbita, que nos pega de supetão, aí já é mais complicado para a gente gerenciar. Porque não houve uma preparação para essa fase, para essa passagem. Então a gente vai entender mais, né? O impacto e o choque mais intenso quando são mortes violentas, súbitas, por acidente. Aí a gente até consegue entender um pouco mais, mas nós temos alguma dificuldade de não entender aquele que está vendo o parente sofrer e não aceita. Essa minha amiga, o marido dela estava com câncer terminal, todos sabiam, mas ela negava. E aí ela dizia assim: olha, Renata, hoje ele está indo para fazer a última químio, vão matar todos os bichos e acabou. E nós sabíamos que não. Nós sabíamos que tudo aquilo era paliativo, que não tinha mais nada para fazer. Mas ela resolveu criar aquela situação, aquela ilusão. E quem é que teria coragem de dizer: não, você está equivocada, ele está no fim, e ele está indo lá para ter uma morte indolor, para ser sedado, né? E não para fazer uma química que vai matar todos os bichinhos. Então a gente tem que respeitar o outro, o que ele criou para aliviar a sua dor. Então cada pessoa tem seu próprio tempo para elaborar suas perdas, considerando suas vulnerabilidades e as suas possibilidades.
ter a clássica fase, né, que a gente fala, 5 situações que a gente verifica no luto. Primeiro é a negação. Não é possível, não é comigo, não vai acontecer isso, meu parente não vai morrer, ou ele não morreu, é mentira, ou se eu estou doente, eu estou bem. Aí você passa para a raiva, porque eu não é justo, eu sou culpado, por que eu fiz para estar nessa situação? Ou está sofrendo, ou está passando por essa perda. Aí a gente pode ir para a depressão, e da depressão a gente pode ir para a barganha e para a aceitação, finalmente. Mas também pode haver uma alternância, não significa que vai ser dessa maneira, seguindo essa ordem. Há pessoas que negam, daqui a pouco elas aceitam, e aí é a onda que a gente diz. Daqui a pouco ela nega de novo, daqui a pouco ela está com raiva, daqui a pouco ela quer trocar. Ah, mas olha, será que se eu fizer tal coisa, ele vai sarar? Isso não vai acontecer? Daqui a pouco está triste. Uma única vez que eu consegui tirar minha amiga da caverna, ela me perguntou se ela podia vestir vermelho para ir comigo numa reunião espírita. Eu disse, mas por que não? Ah, mas vão achar que eu estou feliz. Olha que judiação, olha como é complicado isso. A pessoa mesmo se culpa se ela está saindo um pouquinho da caverna. Então, amar aquele ente que ela perdeu é ficar na caverna, é se vestir de preto, é não sorrir mais. Mas cada um tem o seu tempo. Então, o luto, a culpa, a autoconfiança, todo esse padrão ele não é absoluto. Nem todos passam por aqueles estágios na mesma sequência. As pessoas podem oscilar entre diferentes estágios, ter raiva, depressão, negação, depressão. Cada um vai expressar suas emoções, seus sentimentos e atitudes de forma única, baseada em suas vivências pessoais. O luto complicado. E quando é que a gente tem um luto complicado, né? É aquele que sofre intensamente, com dificuldade de elaborar a perda. A perda pode representar, então, uma quebra no mundo presumido e afetar a estrutura de significação da vida. Esse mesmo caso, que para mim é muito significativo, que eu nunca tinha pego alguém que quer ficar na caverna, está na caverna por tanto tempo. Eu, às vezes, me pego também, me penitenciando, porque eu digo assim, o marido dela é culpado da situação que ela está. Porque ele cultivava uma dependência, mas ela aceitava. Então, agora ela perdeu o significado da vida, tudo representava ele. E eu tenho um grupo de estudo toda terça-feira, que a maioria são pessoas da terceira idade. Eu tenho mais de 6 ou 7 viúvas, as mulheres costumam ficar mais viúvas, os homens costumam partir mais cedo. E o que eu percebo ali? Muitas chegaram deprimidas, tinham acabado de passar pelo luto e tudo mais. E hoje você percebe que o convívio social ali, aquele contato é muito importante. Então eu me lembro, 3 anos atrás, de algumas pessoas chegando, muito tristes e deprimidas, e hoje elas fizeram amigos, elas têm um grupo social onde elas saem. E eu falo assim, aprender a estudar a obra do André Luiz ficou em segundo plano. A gente estuda, mas o objetivo principal é aquele contato social de pessoas que estavam exclusas da vida. Os filhos cresceram, os filhos têm seus compromissos, e elas se encontraram, elas criaram grupinhos, tem grupo das tops, que elas se acham tops, e são tops, e elas saem para comer pastel, elas vão até onde o Carlos vai, elas vão atrás, é o fã-clube do Carlos. E assim, agora a Edna faz parte também. E aí a Edna fala, você fica muito brava porque toda terça-feira tem que bater na mesa e falar, agora nós vamos começar o estudo. Chega, eu falo que é a 5ª série, porque elas se comportam como se fosse. É assim. Mas o que a gente percebe? Como é importante você se inserir num grupo social. Então, quando você percebe, os familiares dessa minha amiga deveriam perceber que ela precisa de uma presença
profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque existem fatores de risco que é preciso tomar cuidado, porque ela tem acesso a remédios, ela tem momentos que ela fica sozinha, que ela pode tentar e encontrar, né, como o amor da vida dela, como ela mesma disse. E eu digo sempre assim, o seguinte: se você quer encontrar com quem você ama e que já foi, faça tudo o que você tem que fazer aqui, para que você não falte a esse encontro. Porque quem não vai lembrar de André Luiz chegando lá no nosso lar e perguntando da mãe, do pai, e cada um estava num lugar diferenciado. Então, se você quiser ir a esse encontro, você tem que fazer o que tem para hoje. É lógico que eu tenho inúmeras pessoas que já foram, que eu amo muito, mas eu tenho que fazer tudo o que eu tenho para que eu possa encontrar com essas pessoas. Se eu tentar ir antes, se eu tentar encurtar o caminho, se eu não fizer nada, eu vou chegar em um local e vou perguntar: cadê a minha avó? Cadê a minha tia querida? Cadê o meu pai? E eu não vou encontrar, porque eu cortei caminho, não fiz o que eu tinha que fazer. Então eu canso de dizer a ela: quer encontrar o seu amor? Reaja, levante, vá cuidar da sua vida até o momento que Deus te chamar. Então esse processo do luto de um ente querido é comparado com entrar numa caverna, onde a saída precisa ser cavada com esforço pessoal. Eu não vou deixar de convidar, mas eu não posso tirá-la da caverna à força. Pessoas enlutadas, elas sentem cansaço intenso, tanto existencial quanto físico. E aí ela fala assim para mim: eu preciso trocar o sofá, meu corpo está doendo muito. E eu tenho vontade de falar: mas você fica o dia inteiro no sofá, é da cama para o sofá. Mas como diz, né, isso vai ter que partir dela, esse entendimento. Eu não sou carrasco nem educadora. E aí, lidar com morte significativa é desafiador, mesmo para quem possui conhecimento da filosofia espírita. Porque muita gente fala assim: ai, olha, morreu a tia do Bira, que morreu há pouco tempo, mas o Bira é espírita, então está tudo tranquilo. Não, gente. Independente da gente ser espírita ou não, a morte vai doer também para nós, como dói para o católico, para o evangélico. Mas a gente sabe que não disse adeus, a gente disse até breve. Então o luto não é para ser superado, e sim elaborado. Não precisamos brigar com esse sentimento, negar, mas convivemos sem voltar toda hora para o fundo da caverna. Então a gente pode estar até as ondas, assim, uma hora eu estou alegre, daqui a pouco eu lembro, fico triste, mas não se isolar, voltar e querer mais continuar a vida. Algumas pessoas simplificam a morte e o luto com frases assim: não sofra, o fulano continua vivo. Isso é frases típicas de espírita quando vai em velório, né? Aí a gente fala: agora descansou. Mal sabe que agora que vai começar a trabalhar. Bastante. A Edna outro dia falou uma coisa muito interessante, que quando ela descansa tarde, ela falou: vou descansar enquanto eu estou viva, porque a hora que eu morrer eu tenho que trabalhar muito. E essa é a realidade. Deus quis assim, gente. Vamos tentar evitar essas frases. Olha, somente os bons são chamados. Então, o que a gente está dizendo? Se você sofrer, ali falta um L, o espírito dele também vai sofrer. Então, essas frases geram isolamento, culpa acentuada da pessoa lutada. E muitas pessoas não sabem lidar com a tristeza de quem perdeu alguém importante e fica sendo cobrado uma atitude de superação. É por isso que eu vou lá, convido, mas a hora que ela quiser, eu falo: você sabe que toda terça-feira meu carro está partindo daqui indo lá para a USP. Pode passar. Esses tipos de mortes impactam no luto, né? Suicídios, acidentes, violência, a violência e a culpa. Doenças prolongadas também são desgastantes. Considerar a relação anterior com o falecido, a ambivalência, dependência, valores mentais anteriores e percepções.
E o grande problema da maioria no luto é a culpa. É aquela relação que ela tinha com a pessoa, que às vezes era conflituosa, ela morre e aí a culpa resolve tomar conta e a pessoa não sai às vezes do luto por coisas que deixou de viver, deixou de fazer ou falou para essa pessoa. Ô, Renata, Oi. O que eu mais ouvi no ano passado foi: nossa, você é espírita desde criança, está sofrendo? Aí eu sempre disse: o espírito ele sofre mais, porque você sofre a sua dor mais daquele que partiu. Todo mundo acha que quem partiu já vai para lá, vai para o nosso lado, isso não é verdade. Né? Então a gente tem duas dores para sofrer, né? Quem não é espírita, quem não é sensitivo, ele não percebe o outro sofrendo. Sim, exatamente. Só poderia falar da dor aquele que está sofrendo, né? Mas a gente se intitula Dr. Google, né? A gente sabe tudo e aí a gente quer palpitar. Uma coisa que eu fico sempre impressionada, mas agora eu ando respondendo, mal criada, quando eu falo assim, olha, fulano morreu, né? Eu ligo, olha, sabe a nossa amiga, ela morreu. Aí a pessoa fala assim, ah, que pena. Ah, mas eu não vou no velório, porque eu não gosto de velório. Agora eu estou com uma resposta na ponta da língua, decore. Quem gosta de velório é dono de funerária. Quem gosta de velório é dono de funerária. Ninguém gosta de velório. Eu não gosto de velório, mas eu vou, sabe por quê? Porque a pessoa precisa de um abraço. Respeito. E agora aprendi que eu não preciso falar meus pêsames nem meus sentimentos. Porque às vezes a gente não está sentindo nada. A gente está indo lá só para dar um abraço. E está excelente, né? Excelente. Então a gente precisa parar de falar essas frases aí e ir lá, pode passar, e dar um abraço. Dar um abraço no seu amigo, ir lá e sentar do lado. A gente mostrar empatia e acolher o sofrimento do outro. Somente quem sofre pode falar do seu sofrimento. Então o que a gente tem que fazer lá é ir lá escutar o que ele tem para falar, para que a gente não se torne uma barreira, escutar a dor do outro, o direito do outro de falar o que ele quiser. Pode passar. Bom, existe mas acho que mais para frente a gente vai falar como é que a gente deve se comportar verdadeiramente em um velório. Mas antes de chegar nesse assunto, alguns acreditam que poderiam, né, principalmente quando é uma causa de suicídio, ter identificado os sinais prévios e salvado o familiar. Mas já veio o Zé Luiz aqui e falou sobre suicídio. E não adianta, às vezes a gente não consegue ver os sinais. Ocorre autoacusações, acusações intrafamiliares, né? Fatores associados à intencionalidade do ato, transtornos mentais, questões existenciais, solidão, desamparo, conflito, traição, questões financeiras, a ruptura do casamento, vazio existencial, N motivos, que às vezes a gente não consegue perceber. Porque quantas pessoas não passaram por essas situações e não se suicidaram? E aí a gente é surpreendido e se sente culpado de não ter verificado. Então, a superação do luto tem muito a ver com a pessoa. Ela precisa se ajudar. Eu acho que ficou longo. Ela precisa se ajudar para que a espiritualidade também ajude, né? Então, o esforço de sair da caverna é pessoal e intransferível. E da travessia ao novo percurso, né? Nós vamos ter no livro Céu e Inferno, conforme esse folheto aqui, onde a gente percebe a transição para a vida espiritual baseada em mensagens mediúnicas que rompem com a ideia de aniquilamento e condenação, situando o ser humano como imortal, em constante progresso intelectual e ético, mesmo após a morte. Quem aqui já leu o livro Céu e Inferno? Nós temos 65 depoimentos de espíritos que foram e voltaram para contar como foi. Então, quando disserem assim, você é espírita, alguém voltou, você fala voltou e taca o seu inferno na pessoa. Fala ler, então você vai verificar. Então, a filosofia espírita e o respeito ao luto, né? Ela respeita e reconhece o sofrimento diante da morte.
Pessoas que morreram continuam também sendo assistidas lá, também elaboram seus lutos na espiritualidade, buscando aprender sobre a sua condição nova e as novas possibilidades. É necessário respeitar os sofrimentos dos que ficam, evitando respostas prontas, aquelas respostas, doutrinação e imposição de verdades. Porque tem muito espírita que também fala assim, agora a pessoa está lá, vou lá, vou explicar tudo sobre a doutrina para ela. Não é o momento, né? Não é o momento. É necessário que a gente entenda que há tempo para tudo. E o luto não autorizado é um problema da sociedade, quando as pessoas falam assim, não pode sofrer, chega, vamos, reage. Isso é o luto não autorizado, que é o problema da nossa sociedade moderna, explicando a falta de empatia nas relações sociais. Eu não saber respeitar o tempo do outro e achar que ela tem que sair rápido, porque a maioria sai rápido, né? Então existe um padrão. E como que a gente se comporta diante do luto? E aí eu trouxe essa figura de Jesus, mas é uma cena de Chosen muito significativa, muito importante, e Jesus ensina como é que a gente deve se portar. Alguém aqui assiste The Chosen? Assistiu? Gente do céu, vocês não sabem, vocês estão perdendo. É maravilhosa, 90% de fidelidade ao Evangelho, ao Novo Testamento, né, que é a vinda de Jesus. A gente consegue verificar as passagens com mais elucidação, é importantíssimo. Eu tive uma resistência, o Carlos falou, assiste e reassiste. E aí quando eu comecei, não consegui parar mais. Estou assistindo pela terceira vez. Prepara a caixa de lenço. Prepara a caixa de lenço. Prepara a caixa de lenço, é maravilhoso. Como é que é o nome? Deixa eu ver. Os Escolhidos. Os Escolhidos. The Chosen, no Netflix. Mas se você colocar Os Escolhidos, vai aparecer The Chosen, né? Que são os escolhidos. Essa série mostra como Jesus escolheu os seus apóstolos. E vocês vão se apaixonar, porque vocês vão ver que Jesus escolheu as pessoas mais erradas que tinha. Então, somos nós, né? Ele escolheu, porque ele via o que a gente iria se tornar na frente. Então, tem uma cena lá, onde o apóstolo Tomé, aquele que duvidava, Tomé perde a noiva, ela é assassinada. Eu vou dar um spoiler aqui, mas vocês vão assistir e vão se emocionar. E ele fica sofrendo muito, ele está em luto, mas mesmo em luto ele tem que continuar a caminhada ali com Jesus. Mas imagina que ele caminha com Jesus revoltado com Jesus. O cara cura, o cara ressuscita, né, a filha ressuscitou Lázaro, o cara faz um monte de coisa. E a minha noiva, ele deixou morrer. Então ele está lá, muito bravo, seguindo Jesus, mas indignado. E aí Pedro chega para Jesus e fala assim, o que eu posso fazer para ajudar ele? Você fala que eu sou uma rocha, eu não sirvo para nada, o que serve uma rocha num momento desse? E aí Jesus diz assim, quem falou que agora você tem que ser rocha? Você só tem que ir lá e abraçar o seu amigo. Você não tem que falar nada, você não tem que fazer nada. Você só vai lá e presta suporte. Ele senta e chora com ele. Do lado, senta e chora com ele. Mas se você não estiver sentindo, não precisa chorar também. Fica ali do lado. Então é uma grande lição de como a gente se comportar. E aí a gente vai encontrar na literatura, né? Essa é de Tolstói. É a morte de Ivan Illich, né? Um personagem, ele era um funcionário público do sistema judiciário, ele tinha status social, financeiro, uma vida confortável, uma casa bela, muitos empregados, casamento feliz, dedicação ao trabalho, como fuga. Pode passar. E aí acontece um acidente, ele sofre um acidente e a sua saúde, então, acaba, né? Esse acidente, enquanto ele estava pendurando as cortinas, né? Qualquer semelhança com o caso lá do Gugu, coincidência, mas aí a saúde dele deteriora gravamente e a medicina da época era incapaz de ajudar. Pode passar. E aí ele começa a depender, então,
solidão de cuidados e ele começa a se sentir sozinho. Os empregados cuidavam da sua higiene, mas ele sentiu uma solidão. Queria ainda ter momentos de felicidade. E aí na cama ele começou a recordar da infância, que era simples, mas ele era feliz. E aí as dores morais pioravam as suas dores físicas. E aí ele entra nesse dilema existencial. Reflexão sobre a vida fútil, a busca por prestígio. Aí ele chega na conclusão que ele desperdiçou a vida, tinha poucos amigos verdadeiros, talvez nem o amor da esposa ele tivesse, o trabalho dele era vazio e entediante. E aí ele reflete, finalmente, com muito arrependimento, sentindo a proximidade da morte, que estimula ele a fazer essa autorreflexão e a importância de uma ética do cuidado, Bom, a gente então tem que pensar na morte, não precisa esperar esses momentos onde nós somos colocados na cama para que a gente valorize a vida, para que a gente veja quanto que a gente ainda pode produzir. Então a gente tem que pensar que a morte, em qualquer momento, pode nos surpreender. Amanhã, daqui a alguns minutos. Então, a gente viver da melhor maneira possível, Cada etapa, aproveitando, tirando o máximo de proveito das coisas boas, de conhecimento, não sendo aquela figueira que Jesus, disse, você não dá frutos, então ele amaldiçoou. É lógico que Jesus ali estava usando uma metáfora, porque cada um de nós que não frutificar é inútil, não tem nenhuma necessidade de vida para uma pessoa que não busca a sua melhora. Então, a continuidade da vida, a doutrina espírita sempre diz que existe evidência sobre a continuidade da vida e que nós somos indivíduos autônomos. Nós vamos manter a nossa personalidade, que eu sou aqui, eu passando para a espiritualidade, eu fazendo a passagem, serei a mesma pessoa. Terei a mesma identidade, os mesmos desejos, virtudes, limites. As aflições que eu tenho aqui podem ser atenuadas, mas não serão excluídas. Eu vou chegar lá da maneira que eu sou. Então não há aniquilamento, não há nem céu nem inferno. A vida vai seguir com novas experiências, possibilidades, aprendizados. A existência corporal é uma dimensão biológica, uma estação na viagem de aprimoramento pessoal e social. Nós podemos fugir da morte muitas vezes, mas da vida nunca, porque a vida continua. E a filosofia também fala sobre a brevidade da vida. Vivemos ocupados para viver melhor, acumulamos, e aí a gente vai perdendo a vida, a gente acaba sendo escravo de todas aquelas coisas que a gente acumula. E aí nós temos projetos e ocupações que desviam a gente do pleno viver, do objetivo da vida que é ser. E a gente fica sempre atrás do termo. E aí a filosofia também vai falar da morte, E a filosofia desde a Grécia reflete sobre a vida e a morte. O estoicismo e a aceitação da morte como caminho para a felicidade. Se eu sei que eu sou um ser finito, que essa existência se finda, mas a vida continua, então eu vou dar valor entendendo que a felicidade está no caminho. Aprender a viver e morrer ao longo da minha vida. Pode passar. O reconhecimento como humano, a morte como forma de autoconhecimento, a importância de falar sobre a morte com naturalidade e bom humor. Perspectiva multidisciplinar e espiritual para lidar com a morte. Na minha casa, meus filhos falam assim, eu sou casada há 38 anos. Minha filha e meu filho falavam, quando os meus pais não estão falando que vão se separar, eles estão falando que vão morrer. Por quê? A gente sempre tem que, quando a gente briga, a gente fala que vai se separar, mas não se separa. Tanto que faz 38 anos que a gente está muito bem, feliz, e aí eu falo assim para ele, eu quero morrer primeiro. Ele fala, não, eu que quero. Então a gente fica nessa disputa, porque nós
gostamos. E aonde tem discussão, ainda tem fogo, né? Ainda há questões. Então eu falo assim, filhos, que vocês tenham um casamento como eu e seu pai temos. Onde, quando a gente briga, ninguém coloca vocês no meio, né? Então, às vezes eles falam, não, o pai está errado. Eu falo, não entre nessa questão, é seu pai, a briga é eu e ele. E aí, quando a gente não está, então, eles falavam, quando eles não estão brigando, eles estão falando quem vai morrer primeiro, como é que vai ser. E eu falo assim, eu quero ser cremada, como Richard Simonetti dizia, que a gente tem que evoluir para a cremação. Porque imagina que daqui a alguns anos nós não vamos significar nada para os nossos netos nem bisnetos. Quem é que vai pagar os túmulos? Quem é que vai dar manutenção se for perpétuo? Então a gente tem que parar de dar trabalho para gerações futuras que a gente não vai significar nada. Eu falo que quero ser cremada. E para que meus filhos não fiquem muito tempo chorando, eu falo que eu quero minha cinza seja jogada, eu falo um lugar bem longe. Para que eles tenham muito tempo para chorar. E assim está tudo resolvido. Eu falo como que eu não quero ficar muito tempo sendo velada. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas que assunto fúnebre. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Nós, como brasileiros, não temos o hábito de fazer testamentos, de deixarmos as coisas resolvidas. E aí a gente vai embora, os filhos da gente não sabem nada, não tem muitas vezes, dinheiro para dar entrada no inventário, que custa. O Estado é o outro herdeiro, é mais um herdeiro que se junta. As taxas são caríssimas, a gente precisa ter essa preparação, principalmente enquanto espíritas, sabendo que todos vamos morrer. Porque outros podem até pensar que são eternos, nós sabemos que não. Embora as vidas sejam mais longas, né? Nós materialmente sejamos mais prósperos, nós estamos vivendo muitas epidemias de doenças mentais, insatisfações dos empregos, falta de bem-estar pessoal, apesar dos avanços tecnológicos. Muita gente só dorme à base de remédio. Muita gente só se sustenta à base de remédios. Poucos convivem com seus problemas de cara limpa. Há algumas situações que são necessárias, algum desequilíbrio químico, mas nem todos os problemas podem ser resolvidos tomando uma pílula. Então a gente precisa parar de negligenciar o tempo das pessoas que a gente ama. Ilusão de que a gente pode deixar viver só o material, e a gente tem que cultivar afeto, olhares, abraços, a intuição, o silêncio, a importância de momentos significativos também diante de doenças graves ou perdas. Aproveitar enquanto aquela pessoa está ali, né? Curtir aquela pessoa, não delegar só para enfermeiros, para o hospital, a gente aproveitar todos os instantes. Somos seres autobiográficos, nós escrevemos a nossa história. A memória é um tecido vivo que a gente vai criando, né? E a possibilidade de construir uma história, a gente tem sempre uma história rica, significativa e mais leve. E a revolução na ideia da morte, ela veio então com as evidências da razão, através de Kardec, a sua codificação, que oferece essa nova visão sobre a morte. A oposição ao pessimismo, né, que tudo vai acabar no nada, que é defendido pelos materialistas. Então a morte perde a sua expressão trágica, porque a gente sabe que não dizemos adeus, a gente diz até breve. E o apoio então do conhecimento espírita, ele deve ser dado, mas quando a pessoa estiver preparada e quando ela solicitar. Que a gente não vá para os velórios tentando doutrinar ninguém, tentando tacar livro dos espíritos, o Pentateuco todo ali, e agora é a hora de você acordar, cada um vai sair da caverna quando quiser. Então a nossa filosofia ela é racional, otimista, estimula a esperança e encorajamento para a gente encontrar sentido na vida. Se Deus me deixou aqui e levou alguém que eu amo antes, Ele quer que eu ainda faça alguma coisa até chegar
Então, que a gente aproveite todos os instantes. E o lugar da saudade, né? A saudade vai ter sempre um lugar, independente da gente estar bem, sorrindo, tocando a vida, a saudade vai estar dentro da gente. A memória vai ser um lugar de respeito. A gente vai saber esperar, mesmo que a espera seja longa, seja pequena. A gente pode fazer ela menos sofrida e mais alegre. E a saudade é a presença viva da pessoa que permanece junto com a gente, lembrando-nos de um passado vivo que faz parte do nosso presente. Então a morte promove essa revisão panorâmica e a gente vai ter autores que se debruçaram mais detidamente sobre esse assunto, Leon Denis e Ernesto Bozano, e afirmam que a vida inteira ela se desenrola da infância à morte, com pensamentos, palavras, ações, saindo da sombra, quando a gente vai poder contemplar a nós mesmos. Somos seres inacabados, mas perfectíveis. As experiências prosseguem após a morte na nova realidade. Nem todos estão dispostos aos novos aprendizados. E aí a gente vai ter esse conhecimento através das obras de André Luiz, que mostra que muitos que estão lá relutam, né? Não querem ficar lá, se revoltam, querem voltar, porque a morte não muda ninguém repentinamente. As pessoas mantêm seus temperamentos e as suas crenças e ideias. E a gente sempre lembrar que o amor continua aqui, continua lá, continuidade das afeições. A gente continua com as mesmas características, a morte será um desafio maior para aqueles que acham que a vida é só gozar dos prazeres materiais. E a gente, um aspecto muito confortador é saber que o amor jamais nos esquece. A gente não esquece quem a gente ama e eles também não esquecerão da gente. Pode passar. Então, a humanização desse assunto é quando a gente lembra que pelo nascimento a gente sai do útero materno para essa aventura biológica. E pela morte a gente reencontra a nossa subjetividade mais profunda. E ambas as situações, tanto nascimento quanto morte, reafirmam a vida, afirmam que a vida continua. Então, nós temos essa convicção na imortalidade, nós temos provas. Existe um livro chamado Sementeira de Luz. Alguém já leu? Conhece? Ninguém conhece? Não sabem que estão perdendo. Sementeira de Luz são as cartas psicografadas por Chico Xavier nas reuniões mediúnicas, nos evangelhos no lar que eram realizados na casa do Rômulo Joviano. Rômulo Joviano era o patrono do Chico Xavier, na Fazenda Modelo. E quando Arthur Joviano faleceu, após 10 meses, ele começou a se comunicar mensalmente, através do Evangelho no Lar, da psicografia de Chico Xavier, escrevendo cartas maravilhosas. Arthur Joviano era Neio Lúcius, no livro Há 50 Anos Depois. Depois ele era também Davenport no livro Renúncia. E nós vamos perceber que todo aquele entorno do Chico estavam os personagens de há 2000 anos, de 50 anos, de Ave Cristo, de Renúncia. Então é imperdível ler esses clássicos que foram passados através de Emmanuel. E esse livro Sementeira de Luz, então, nós vamos verificar que por 10 anos Arthur Joviano se comunicou com os seus filhos, com os seus familiares, dando receitas através de Bezerra de Menezes. Ele dizia: o receitista aqui comigo, que era Bezerra de Menezes, e ele escrevia cartas para os seus netos, dizendo que estava acompanhando os estudos de Wanda, de Roberto, dava receita, falava para a esposa, falava que tinha comparecido também em reuniões importantes, festivas, formatura dos netos. Tudo depende do espírito que está lá, da sua possibilidade, do seu mérito de poder estar aqui conosco, entendendo a nossa jornada sem interferir, ajudando naquilo que é possível. Então, essa convicção nós temos
prova de que a vida continua. Então, enfatiza que nós somos um ser total e a lucidez sobre a existência. A experiência existencial é uma oportunidade do nosso desenvolvimento, nunca um castigo. E eu me baseei, para falar para vocês, me baseei nesses dois livros, Morte, Luto e Imortalidade, Olhares e Perspectivas, de Gerry Almeida, e também A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. São livros maravilhosos. Quem puder, é lógico que eu não consigo em menos de uma hora falar sobre todo o assunto que tem, importantíssimo, e que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque todos nós faremos essa passagem, teremos pessoas que passarão, que precisarão do nosso apoio, seremos convidados a muitos velórios, não falaremos mais, não vou ao velório porque não gosto, vão lembrar disso, vou porque vou lá dar o meu ombro ao meu amigo, vou dar um abraço, não preciso dizer que estou sentindo se não estou sentindo nada. Se estiver sentindo, eu falarei. Se tiver vontade de chorar, eu chorarei. Mas o comportamento agora tem que ser diferente, tem que ser respeitoso. Porque muitas vezes ainda o espírito ainda está ali, naquele ambiente. Então que a gente comece a lembrar, e gente, assistam The Chosen. Vocês vão se encantar, vão se apaixonar. Eu fiz várias palestras sobre The Chosen. É maravilhoso. Quem quiser procurar, tem no YouTube essa palestra onde eu falo dos apóstolos que a gente se identifica muito. O que eu tinha para falar para vocês sobre morte, luto e imortalidade, eu tentei, esse seminário nosso, na verdade, o formato dele é mais de 2 horas cada exposição. Quando nós fizemos no Chico Xavier, nós falamos, depois a gente abriu para debates, mas nós sabemos que na maioria das casas tem que ser feito de maneira resumida, para que vocês agora se aprofundem no assunto. Então hoje a gente encerra o seminário e nós falamos sobre depressão, suicídio, novos formatos de família através do Bira, aborto foi a Eliana Pantoja, dependência química foi o Orlando, homossexualidade foi a Tatiana, redes sociais foi o Carlos Herrera, racismo o Virajara, e eu terminei com luto, morte e imortalidade. Então a nossa gratidão por vocês terem nos dado esta oportunidade. Nem todas as casas de Bauru quiseram, porque alguns falam que não querem discutir assuntos polêmicos, mas problema, de cada um. A gente está disposto e disponível para levar esses assuntos a todos os lugares. Espiritualidade não é doutrina, ela é consciência. Ela não molda e ela nos liberta. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade. E eu pedi para o Carlos, no encerramento do nosso seminário, para que ele estivesse presente e fizesse 2 canções para vocês. Gratidão, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pela casa ter cedido, muito obrigada pelo Bira ter me trazido, e até a próxima vez. Oi, pessoal. Que alegria estar de volta aqui. Eu ia fazer um quiz, uma pegadinha para saber quem lembrava do tema que eu tinha feito. A Renata acabou de dar spoiler. Acabou com toda a minha preparação. Depois a gente conversa. Queridos, é realmente uma alegria, eu vindo para cá, uma cidade que eu tenho muito carinho. Falei da outra vez para vocês, minha família daqui, por parte de pai. Nossa, resgatei assim a essência através do café que a gente ganhou, que é maravilhoso. Esse café é maravilhoso, gente. Até pedi semana passada através do Orlando. Então assim, tem muito carinho, venho com muita alegria. Voltei só por causa do café, tô brincando. Então é isso, e 100 anos, O que vocês conhecem de qualquer coisa que seja que tenha 100 anos de
ininterruptos trabalhos. Às vezes a gente não se dá conta do que são 100 anos, é um século. Né? Num mundo que as coisas são tão voláteis, tão rápidas, mudam tanto, começam e acabam, não é? Então é maravilhoso. Gratidão aí pela espiritualidade da casa, por todas as gerações que aqui passaram. E aí, o que eu canto para esse pessoal, né? Porque é um momento realmente muito especial. Então, eu me sinto grato e honrado de estar aqui com vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem do meu coração para o coração de vocês, né?
nesse silêncio, mesmo quando o peso da vida nos visita, há sempre uma presença que nos envolve, nos guia e nos sustenta. Somos amados, somos cuidados, somos abençoados por um amor maior, que nos conhece por dentro e nos acolhe como filhos muito queridos. Nós nunca estamos sozinhos, mas que buscamos estar mais perto do que pensamos. A caridade sincera que fazemos sempre volta para nós em forma de luz. Que a esperança renasce em cada coração, que a serenidade abrace os nossos dias, e o que o amor de Deus, que nunca falha, nos conduza sempre com doçura. Que assim seja. E agora, para a A gente gente acabar, desculpem, A expectativa agora. magoa, A expectativa agora. é só para a gente, porque a música ela vai, e a energia que sai através dela, que flui através dela, ela vai nos deslocando, nos envolvendo. Às vezes eu dou uma brincada para voltar. E agora, essa eu quero convidar. Eu falei, gente, outra coisa, a casa tem música maravilhosa já, o que a gente vai fazer ali, né? Então, assim, é uma honra poder cantar numa casa que já entende a importância das artes, né? Do belo e do sublime, do sutil, que é essa percepção que a música traz também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Aí eu já fui acolhido pela música do coral lá da rua. E o que é a nossa doutrina? Se não é o Consolador prometido que acolhe os corações, não é? Aquele abraço fraternal. Então a música já me acolheu na rua. Olha a importância dela. Então vamos lá. Todos estão convidados para cantar comigo, para ficar muito lindo, para fazer um coro, agradecendo a espiritualidade da casa, agradecendo o nosso mestre maior, Jesus, agradecendo nosso Pai. Vamos combinar? Tenho certeza que vocês vão saber o que é a letra.
Deus abençoe. Nossa. Vocês aqui